mais cedo, quando o irmão estava contando uma historinha das crianças, algo me chamou a atenção naquela vez. Deus deu condição e sabedoria para que Samuel pudesse dizer aquilo que os filhos dele precisavam ouvir. Acho interessante notar se a gente se coloca debaixo do seio do Senhor, as coisas não acontecem. Com muito carinho, eu peço desde já que vocês estejam orando daí e eu de cá, para que primeiro Deus tire qualquer coisa que venha desviar nossa atenção do que Ele tem a falar para nós. Segundo, que nós possamos entender e praticar o que vai ser feito. Confesso que isso não é fácil de fazer, mas algumas mensagens pensam com um pouco mais forte, mais duras. Não talvez porque a igreja esteja fazendo algo errado, não, mas que sirva para nos alertar. Que cada um possa estar orando, que a gente possa estar com a nossa atenção levantada no curso do Espírito do Senhor para falar em nós essa mensagem. A gente, como sendo adventista e aqueles que não são, que nos visitam, a gente faz o ouvido. Porém, o interessante é isso, que a gente acaba se tornando expert, né? Em Gênesis e Êxodo. Mas quando chega no livro de Levítico, é o vale da sombra da morte para nós. Tem muita coisa que não se entende, tem muita coisa que, por que está aqui, e assim por vai, e assim por diante, não é isso? Pois bem, a gente não vai fazer de uma forma que vem seguinte no livro de Números. Se você olhar e ler o capítulo, o livro de Levítico, do começo ao final, você não vai ver Deus mencionando a tribo de Levi ou os levitas dessa forma. Mas então por que ele ganhou o nome de Levítico? Porque ele traz exclusivamente ordens, regras, não só ritos, mas e advertências de como deveria se ser o culto a Deus. Dentro do tempo, na época e hoje também, dentro da congregação. E esse livro também contava com regras pelas quais os levitas ministravam. As regulações levíticas codificavam, qualificavam os votos pelos quais o povo de Deus o adorava. E assim também deveria ser para nós. Interessante que o livro ele traz para nós símbolos complexos, vai dizer. E às vezes é difícil de entender, como eu mencionei atrás. Só que interessante que se você observar bem esses símbolos, eles apontavam profeticamente para o ministério expiatório de Cristo. Se você olhar bem, o porquê que vamos tratar disso, a pergunta que fica é: o livro de Levítico ele falaria conosco hoje? Ele traria informações pertinentes para o nosso culto a Deus ou para a nossa vida aí fora? Será que esse livro ele não ficou ultrapassado? Será que esse livro já não faz uma parte de uma peça de museu, deixado para um tempo esquecido, onde era feito sacrifícios e ritos que hoje não faz nenhum sentido para a nossa cultura? Será que esse livro ele tem algo a nos trazer que possamos absorver, que vai fazer nós mudarmos? Eu digo para vocês que sim. Tanto é pelo hino que vocês cantaram no hino inicial. Se vocês bem perceberam, vocês repetiram 6 vezes uma mesma estrofe comigo. Conheces o meu coração. Interessante que esse livro de Levítico ele traz isso. Ele traz a expressão de um Deus que conhece a sua criação. E acho pertinente digo que esse sermão ele não foi feito, não ficou pronto essa semana, nem sabia do que se tratava a lição da escola sabatina nessa semana. Mas interessante, se você bem estudou a lição da escola sabatina, você vai perceber algo linkado. Apesar que na época nós falamos durante a escola sabatina.
Tá bom. O livro de Levítico ele foi escrito há cerca de 3.500 anos, ele foi escrito há 3.500 anos atrás. Mas o que ele vem a falar para mim e para você? Que somos pessoas modernas, pessoas carnais, e pessoas que almejam a salvação. Nós vamos analisar um pouquinho disso. O livro de Levítico ele indica as diretrizes estritas, algumas porções ao santuário dos israelitas. Como eu disse, junto com algumas porções do livro de Êxodo e Números, o livro de Levítico ele traz as normas pela qual Deus desejava que o culto fosse ministrado. Mas ele também traz um código para a nossa vida prática e cotidiana, de um povo comprometido com a aliança de Deus. E que nós desejamos espelhar nosso caráter no Senhor. E se você olhar o livro de Levítico, você pegar o capítulo 1 ao capítulo 15, você percebe que tudo ali é mencionado sobre justificação. Não sei se você está conseguindo entender, e eu peço a Deus que cada vez mais ore para que o Espírito Santo nos faça entender o que Deus tem a nos falar hoje. E a segunda parte, na verdade, desculpa, esse primeiro bloco ele se dá do primeiro capítulo até o capítulo 15. Mas tem um segundo bloco que se dá do capítulo 17 até o final, que é o capítulo 28. O interessante é que, se você for olhar esse segundo bloco, ele se resume no capítulo 19, no verso 3. Então, nesse segundo bloco, como eu mencionei, do capítulo 17 até o capítulo 28, no verso 3 do capítulo 19 do Levítico, com a Bíblia atrás, cada um a respeitar, verso 2, não é o verso 3, não. Tá? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Se você ler todo o capítulo, todo esse bloco, 17 a 28, se você se deparar no verso 19 e verso 11, você vai entender todo o enredo e o contexto que se dá. Tá? Nós vamos à frente. Eu esqueci de um, né? Capítulo 16, eu propositalmente porque é o seguinte: ele se trata da expiação, que se resume. E a gente, como povo escolhido de Deus, a gente aguarda um dia expiatório. A gente aguarda o dia do Senhor. O dia em que, no passado, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e saía abençoado o povo. Nós aguardamos agora a vinda do nosso Senhor, saindo do Santíssimo, do santuário celestial, a qual muitos por aí têm dizido que não existe mais um santuário celestial. Isso é coisa de crente, vai dizer. E a gente aguarda essa saída do Senhor, do Santíssimo, para a vinda do Senhor. Como eu disse, em 3 partes, a gente analisou isso. Mas aqui nós vamos ir à frente. Como mencionei para vocês no verso, Deus ele fala para nós que nós devemos ser o quê? Santos. Porque Ele é o quê? E aqui vai o primeiro conselho. Se alguém falar que santidade é relativa, empreenda esse nome de Jesus. Porque se o próprio Deus disse que é possível, eu não estou dizendo que santidade é no qual outro, não estou dizendo que santarrão. Não estou dizendo que aqui dentro da igreja a gente se reveste com uma aura esplêndida. Não estou falando disso. Eu estou falando de viver de santidade lá fora, aonde o Evangelho é pregado. Porque aqui dentro a gente busca forças e vitalidade para continuar a ordem que Jesus deu para cada um de nós. E de todo mundo pregar o Evangelho. Não é isso que a Bíblia fala? Vamos à frente. Hoje nós vamos considerar apenas um episódio dramático. Ele se encontra na primeira parte do livro, que nos serve de lição para que todos aqueles que se aproximam do Eterno com a intenção de adorar
Vai lá na sua Bíblia, no capítulo 9, e aqui a gente faz uma pausa. Levítico, capítulo 9, verso 4. Amém? Amém. Vamos orar? Nosso Deus, Pai querido, glorioso Criador, a tua palavra foi aberta. Nós pedimos a tua instrução e compreensão para entender o que o Senhor me fala no nosso coração. O Senhor Santo Espírito benedito aqui dentro desse lugar também, Espírito que não seja da tua ordem. Qualquer coisa que venha atrapalhar a tua palavra, que a sua, que a nossa atenção possa estar totalmente no que o Senhor vai dizer. Em nome de Jesus. Amém. O verso 4 de Levítico 9 traz para nós uma coisa bem peculiar. Praticamente a última frase, mas a gente vai ler o verso inteiro, pois é perigoso você extrair só pedaços dos versos. Isso é problemático. Você lê o verso inteiro, por mais que você vai ressaltar algo que seja no final, no meio e no início. O verso 4: dê um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor nos aparecerá. Olha isso. Esse aqui. Você já pensou nisso? O Senhor nos aparecerá. Eu não estou me adiantando, mas olha, isso é maravilhoso. Olha, você vem à igreja hoje com a intenção de fazer valer a pena. Você trouxe aqui as suas ofertas, você trouxe aqui a sua gratidão, você trouxe aqui as suas angústias naquela luta pela qual você está lutando com Deus para vencer. E você olha na Bíblia e fala: hoje o Senhor vos aparecerá. Graças a Deus, apesar de isso é uma pouca minoria, muitos vêm aqui com a intenção de adorar. Muitos vêm aqui depositar sobre o altar de graça dele uma oferta pacífica e verdadeira. Quando outros, porém, só vêm pela rotina. Só vêm pelo formalismo, pela comunidade, pelo ciclo social. Eu disse no começo do sermão que seriam algumas coisas que seriam difíceis de viver. Mas como diz o ditado, não tem como dizer uma meia verdade ou uma mentirinha, porque a pessoa não aguentaria a verdade de Deus. A verdade é a verdade, então a gente precisa aprender a não fazer rodeios. Olha, o interessante aqui é que Moisés diz: hoje o Senhor vai aparecer. Você já pensou nisso? O Senhor vai aparecer. Você não ia se preparar para tal ocasião? Não ia se ajustar? Alguns dizem que se o Senhor tivesse falado quando seria a sua segunda vinda, muitos não fariam uma preparação. Eles deixariam para se preparar 10 minutos antes, achando que receberiam ou que herdariam a nova Canaã celestial. Só que nós vemos aqui nesse contexto a instituição de uma série de cerimônias em que Deus gostaria de se revelar, não somente para um povo peregrino do deserto, mas para o mundo inteiro. E também, através dessa manifestação, todo o processo de salvação do mundo. Nesse processo foi feito a promessa: Deus vai aparecer. Nós aqui estamos lidando com aquele contexto onde Deus inaugura o que muitos conhecem como a Shekinah, ou a glória do Senhor, sendo manifestada. Esse verso do capítulo 4 que nós lemos. E se você observar bem, você imagina a glória de Deus descendo, manifestando de forma visível, quase palpável. Você imagina hoje pela manhã, você vir à igreja e alguém manda no seu zap, ou antes manda no seu zap: vai à igreja porque Deus vai aparecer.
Mas ele não vai aparecer pela fé. Ele vai aparecer mesmo de forma visível e palpável. Como a gente se portaria? Pois é, a convocação do povo foi dada nesse termo. Hoje o Senhor nos aparecerá. No verso 22 do mesmo capítulo, Arão descreve, ele faz a seguinte cena. Se você acompanhar comigo, depois Arão levantou as mãos para o povo e abençoou, e desceu havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Vamos à frente. Esse verso 22, ele traz para nós isso mesmo. Foi feita a promessa que Deus apareceria. Arão, como sumo sacerdote, levanta as mãos, abençoa o povo, e a Bíblia diz no verso 23, de Moisés, e Arão, e a Bíblia diz no verso 23, que entraram, ou melhor dizendo, que Arão e Moisés entraram na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Eis que saindo o fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo inclinou-se e prostrou o rosto em terra. Olha isso. Isso é fantástico. A Bíblia diz que o povo caiu, o povo gritou. Uma cena extraordinária. Você já pensou você vendo isso? Todos aqueles sacrifícios sendo feitos, sangue jorrando, animais sendo mortos. Mas diferente de qualquer outra ocasião, que o adorador colocava o fogo depois do sacrifício, Arão faz o sacrifício, ele desce do altar, abençoa o povo, entra no tabernáculo, sai e abençoa o povo novamente. O que acontece? Deus desce, não aparece. Só que essa não é nem a primeira nem a última vez que manifestou essa glória do Senhor. Marca essa página e volta lá no capítulo 24 de Êxodo. Amém? E ele disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Então subiu Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Olha o verso 9. Então subiu Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciões de Israel, e adoraram, e os 70 anciões de Israel. No verso 10. Viram o Deus de Israel, que havia debaixo dos seus pés, como um trabalho pavimentado de pedra de safira, como o corpo do céu na sua clareza. E sobre os 9 dos filhos de Israel, ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus e comeram e beberam. Você já parou para pensar nisso? Esse relato deixa muito claro que Deus se manifestou de maneira gloriosa e que os homens citados aqui foram homens altamente honrados pelo Senhor. Homens privilegiados. Eles participaram de uma refeição com o Altíssimo. Eles viram a Deus. Por isso que eu disse no começo que era curioso, mas a lição dessa semana, e todo esse trimestre nós estamos estudando sobre alianças. Aqui Deus estabeleceu uma aliança. E talvez para nós possa parecer um pouco esquisito entender pelas barreiras culturais, mas lá no Oriente Médio até hoje ainda se dá dessa forma. Se você entrar dentro da casa de alguém e comer com ele, você fez uma aliança com ele. E detalhe, não é com garfo e faca não, tá? Com a mão. A aliança se deu dessa forma. Eles fizeram e participaram de uma refeição do Altíssimo. O que nós vemos aqui são algumas dezenas de servos e 4 são chamados pelos homens. Os demais são chamados de 70.
Ele sobe, vem a Deus em uma de suas manifestações. E eles tomam uma refeição com o Senhor. O interessante é que eles tomam essa refeição separada de todo o restante do acampamento. Nadab e Abiú, citados aí, subiram no Sinai com Moisés e Arão e os 70. Além de Moisés e Arão, eles são o único apontado pelo nome no texto bíblico. E na primeira vez que as escrituras, e é a primeira vez que a escritura sagrada menciona os 70 de Israel. Interessante que você olhar, eles viram Deus entregar os mandamentos de Deus, eles viram a Deus entregar os mandamentos, eles viram Moisés recebendo esses mandamentos, só que eles não puderam chegar onde Moisés estava, eles ficaram no meio do povo, no meio do monte. O interessante que a Bíblia também destaca é que ao restante do povo, a congregação, não foi permitido nem tocar no monte. Foi permitido nem tocar no monte. E se algum animal subisse, ele deveria ser morto. Preste atenção aqui. Não perca de vista essas duas figuras, Nadab e Abiú. Vale ressaltar que esses dois não eram feiticeiros ou pagãos, que se infiltraram dentro do povo. A fim de difundir heresias, eles eram filhos do sumo sacerdote. Eles eram sacerdotes. Deus não é sacerdote de Deus. Eles não eram levitas de segunda classe. Nadab era o herdeiro natural de Arão. E Abiú lá no céu. Eles encabeçam a lista dos nomes de Israel. Esses 70 compõem um grupo de líderes que, como nós hoje na igreja, ajudavam na supervisão espiritual da nação hebraica. As escrituras não nos apresentam como homens maus, e sim como líderes notáveis. Esses dois irmãos, os 70, subiram parcialmente o monte e puderam ver à distância como Deus conversava com Moisés. Enquanto o povo tinha sido instruído a ficar no pé, como falei agora há pouco. E essa instrução foi dada no capítulo 19. Depois, se você quiser anotar e verificar. No capítulo 19 você vê a instrução dada pelo Senhor ordenado. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam, como vemos no verso 11 do capítulo 24. Eles foram altamente honrados. Vamos voltar para o último vídeo agora. Capítulo 9 e 10 também. Se você olhar bem o capítulo 10, no verso 1 ou 3, isso aparentemente acontece no primeiro dia do serviço do tabernáculo. Se você olhar o primeiro verso do capítulo 9, ao oitavo dia chamou Moisés a Arão e aos seus filhos e aos anciões de Israel. Aqui se dá todo o cerimonial. Eles passaram 7 dias sem ungir, sendo, em outras palavras, consagrados para o santo ofício. E esse capítulo 10, no verso 1 ao 3, traz para nós uma cena desastrosa. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Nadab e Abiú, filho de Arão, mandaram cada um o seu, tomaram cada um o seu necessário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu o fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Muitas vezes a gente faz vista grossa. A gente não gosta de ler, a gente não gosta de ver, a gente até tudo. Aí ele apresenta a primeira oferta, já sendo feita no tabernáculo. E a cerimônia foi coroada com aquele milagre, que ficou crescendo no céu, consumindo a oferta. Aí você já deve ter entendido do que vamos falar e de quem vamos falar. Se não entendeu, coloque todas as palavras das frases. Nadab e Abiú.
dois homens morreram por uma situação irreverente no santuário. Esses dois estavam mais perto de Deus de qualquer outra pessoa, além de Moisés e Arão. Mas não tem que dizer tão perto e tão longe. Presta atenção nesse dizer. Nenhum outro tinha privilégio tão grande como eles tinham. Você imagina assim, os dois morrem, imagina a perplexidade da congregação, imagina se isso acontecesse hoje nos nossos dias. Como você reviveria essa situação? De forma súbita, Deus os atinge com a rajada de fogo sagrado. Os dois instantaneamente são mortos. A Bíblia traz alguém que lembra agora mais dois episódios. Davi, quando ele vai buscar a arca, usar, porque a arca bateu no buraco, não, eu vou dar uma estouradinha aqui. Instantaneamente ele é morto. Embora esse não seja o contexto, Ananias e Safira também foram mortos por uma ação semelhante. Eu acho interessante que muitos hoje dizem que a gente vive no tempo da graça. A gente vive no tempo da graça sim, mas é porque a misericórdia do Senhor é tão grandiosa, tão grande, porque senão nos aconteceria as mesmas coisas que aconteceram a nós. E eu acho que nós deveríamos, eu tenho certeza que nós deveríamos adorar o Senhor com ainda mais profundidade do que eles adoram. Você não diz amém? Nós vemos nesse contexto que Deus não lida com nenhuma parcialidade com o seu povo. E se você acha que Deus vai ser parcial com você ou comigo, reconsidere. E aqui vai o conselho. Não brigue e aceite. Eles tinham junto ao Pai e os outros irmãos a função espiritual mais alta da nação. Eles funcionavam como uma espécie de mediadores entre Deus e o povo. Eles ofereceram o incenso com fogo comum, ao invés de oferecer o incenso com fogo sagrado. Eles parecem também ter tentado entrar no Santíssimo, como na descrição do capítulo 16 traz. E Deus traz uma lembrança do falando para que ele não entrasse de maneira inadequada dentro do santuário. Os escolhidos de Deus deveriam saber mais do que qualquer outra pessoa as implicações. Essa cena terrível que choca a mim e a você também colocou um acampamento em choque. O fato é que os dois deveriam saber como agir. Eles deveriam saber que não poderiam ser presunçosos. Eles deveriam saber que não deveriam ser descuidados. Eles deveriam saber que... E olha aqui, meu irmão. Parentesco não serve de nada. Nessa ocasião, prova para mim e para você. Eu sou filho do pastor. Eu sou filho do fulano de tal que é fundador não sei de quê. Parentesco não serviu de nada. Eles eram sobrinhos do profeta. Eles eram filhos do sumo sacerdote. E eles são mortos. Instantaneamente. Combinado. Sabe, nós somos muito presunçosos pelas nossas origens ou pelas nossas ações, achando que alguma ação minha, algum trabalho meu, alguma coisa que eu faça me recomenda perante Deus. Isso é tolice. Provérbios destaca isso. Eu pensar que uma ação missionária minha, uma ação, uma entrega de alimento, qualquer coisa que seja, me recomenda perante Deus. Olha a audácia. A Bíblia diz que nós temos que guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Você tem o testemunho de Jesus. Não é o seu, e sim o dele. Você tem. A Bíblia deixa bem claro isso lá em Apocalipse 14, verso 17. 12, verso 17. E você tem o testemunho de Jesus. E a ponto da gente achar que tem algum tipo de regulamento interno, isso é um engano. Essa história deveria nos ajudar a entender o fato de que eles, por serem próximos da sucessão,
não ofereceu vantagem alguma de achar que tinha algum privilégio perante Deus. Olha o exemplo de Moisés mais à frente, que está escrito lá em Números 20, porque ele desviou ligeiramente da ordem dada pelo Senhor. Ele não santificou o Senhor perante o povo. Ele não teve o direito concedido de ir para a. Aí você pode dizer, mas ele herdou a vida eterna, ele foi ressuscitado pelo Senhor. Nós estamos falando dessas coisas aqui. Das consequências. Estamos falando das consequências. Ouça o que eu vou dizer. Quanto mais perto você está de Deus, seja livre ou não, se for um privilegiado, ainda a sua atenção deve estar ligada, pois devemos santificar a Deus e a sua glória. Líderes, anciões, pastores, pessoas que são estimadas por sua influência, existe o seu telhado de vida, que é bem fininho. Nós não temos como evitar o julgamento, as críticas, o juízo temerário. Contudo, ainda que imperfeito, você tem as condições de ser o mais fiel possível dentro do teu raio de influência. Lembra do verso inicial, capítulo 19? Seis santos, porque eu sou santo. Não seja descuidado, não seja presunçoso. Quanto maior o privilégio do trabalho de Deus, maiores são as responsabilidades. Deus não podia ter aliviado a morte. Nadab e Abiú fizeram como Caim, ofereceram o que queriam. Porque é assim que a Bíblia descreve que Caim trouxe o melhor das frutas. Mas ele trouxe o que Deus falou para não trazer. Ele trouxe o que ele bem quis. Eles fizeram o contrário da instrução de Deus e eles, determinados por si mesmos, ofereceram algo que Deus não tomaria. Eles pegaram qualquer fogo e levaram para dentro do santuário, em vez de levar o fogo do altar de Deus. A questão que não é porque eles usaram o fogo para o fogo do Senhor. A questão aqui é da onde vinha o fogo. A questão é a ofensa deles pode parecer para nós algo sem valor, porque você não tem essa adoração. Olha, gente, que vemos por aí, pela qual essa geração é conhecida. Afinal de contas, a adoração ainda na igreja tem que ser ao gosto do cliente, agradando-se ao popular, trazendo-se mais gente. Vou dizer uma coisa para vocês, não é o gosto do cliente, não. Dentro da igreja as coisas não são ao gosto do cliente. Nós precisamos fazer as coisas como as do Senhor. Algumas pessoas dizem como Jesus agiu. Ele agiu assim. E se hoje a gente perguntar como Deus agiria, lembra o episódio do templo? Quando Jesus entra dentro do templo do chicote, a senhora White fala que os olhos deles brilharam, os olhos dele brilharam. Quando o jovem rico chega a ele, falando o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna, fala, não, eu já guardo os mandamentos, então vem de tudo. Não teve rodeios. Jesus agiu assim. E a Bíblia ainda traz, aquele que não aceita a disciplina e a exortação, a correção ele é bastardo, ele não é filho. Isso está lá em Hebreus 12. Os dois podem ter perdido, estavam embriagados, pelo menos é o que a Sérgio diz. E ela associa isso aos descuidos, a descuidada aos descuidos, a negligência contra a temperança. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de forma descuidada. A mente vagando por aí, Deus sabe aonde está. Especialmente aqueles que ministram. E é assim que a Bíblia ensina aqui, que o fogo estranho é se apresentar de forma descuidada, arrogante, inadequada, sem reverência que Deus merece. Eles não trataram como santo e nem exaltaram diante dos outros. Eu faço uma pergunta, eu e vocês estamos fazendo isso? E eles ocupavam uma posição de alto valor. Eles não tinham uma responsabilidade maior do que essa. E a resposta do Senhor foi rápida e mortal. O fogo estranho de Nadab e Abiú acenderam o fogo inextinguível do Senhor. O juízo de Deus. Contra eles foram incinerados ali dentro. Isso é preocupante, assustador para nós hoje, porque a igreja, evidentemente,
acha que essas coisas não guardam. Evidentemente, o pecado grave foi se aproximar do Senhor de forma enganosa, com desprezo e de maneira equivocada. Aqueles que adoram a Deus devem fazer da simples maneira pela qual ele ordenou. Não me vem naquela conversa que eu tenho que fazer, eu estou trazendo o meu melhor. Você precisa desconfiar se o seu melhor é o que Deus acredita. Nós não temos direito nem de trazer esse melhor. Se esse melhor que Deus pediu. Porque foi assim que Caim fez. Então, esse melhor que ele pediu. É assim. Tome cuidado ao oferecer a Deus aquilo que não seja bom. Quebrando muitas vezes a orientação da voz profética. Por isso, muito cuidado com a música que você oferece a Deus como assunto. É culto, música não apenas é arte. E não me venha colocar a responsabilidade da diretora de música por isso. Falando da música que você ouve no caso. Isso tem se tornado um problema frequente. Cuidado com a roupa que você vem à igreja. Eu digo essas palavras porque são necessárias e também não porque quero o seu sangue sobre a minha cabeça. Não se aproxime de Deus me impondo suas preferências. Vou dizer com todo carinho, nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Meus irmãos, coloquem no seu lugar. Não se apoie nesse discurso da moda. Deus sabe o que vai no meu coração. Você deveria ter medo de dizer isso. É justamente por Deus saber o que vai no seu coração que você deveria ter medo de falar isso. Porque nesse seu coração, no meu coração, pode haver um coração corrupto, pode haver negligência contra as suas instruções claras. Para eu e você ajustar as nossas supostas devoção ao nível das nossas conveniências, ao mero gosto, nós precisamos ter cuidado. E aqui vai um sinal para você e para mim, quando você faz parte de uma comunidade, como assim nós fazemos, e você tem uma opinião muito original, cuidado, tá? Porque se essa opinião não tiver em consenso com a comunidade, espera. Ninguém tem o direito de impor a sua preferência. Nós não temos o direito de colocar o manual debaixo do braço e achar que está tudo certo. Porque hoje nós vivemos num mundo onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Olha o exemplo. Olha como nossas famílias estão. E cabe a cada pai, cada mãe a responsabilidade de exercer a orientação dada para o Senhor, como estamos estudando. Ser nação santa, povo eleito, para sacerdócio real. Essa foi a promessa. Vou dizer para vocês, você faça de visita aqui. A gente acha que está tudo certo, acha que não precisa de mudança, acha que não precisa nada. Talvez o Espírito de Deus esteja dizendo para mim e para você, não finja que não é com você. E se tiver dando conselho nos ouvidos, repreenda em nome do Senhor. Porque o fogo do juízo de Deus completa um propósito muito claro na justiça de Deus. E exige que Deus coloque um ponto final no pecado. Ou você já se esqueceu do destino dos vivos será o fogo do inferno. Não porque Deus tem que fazer a morte, mas porque não quiseram seguir as orientações claras de Deus. Não tiveram se apegado ao pecado. E Deus queria que eles tivessem se depositado sobre o Calvário. E esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Se depositem sobre o Calvário. Meu irmão entende o plano de Deus. Ele está baseado em duas coisas que estão abaixo do seu trono. Uma se chama amor e a outra se chama justiça. O salmista declara que a paz e a justiça se beijam. Elas não podem se desassociar. Deus que seria esse se mantesse uma mancha no universo de dor, pecado, e esse nosso planeta, a bagunça que se dá. Deus ele prometeu destruir o pecado, destruir o mal. Ele prometeu que o mal não se levantaria novamente. Ele prometeu que ao destruir o pecado, ele vai destruir a raiz completa. Essa é a justiça de Deus. Ela exige esse trato. E como ele vai fazer isso? Com o fogo.
O fogo de Deus não virá destruir o pecador, mas sim o pecado. Mas ele transformou o pecador em morrer. Porque eles não quiseram reconhecer Jesus Cristo. E dizer, eu aceito o que fizeste na cruz para mim. Eu não quero mais estar apegado ao pecado pela qual, ou apegado ao pecado. E qual é a base do pecado? É a nossa vontade estragada, nossa teimosia, nossa mania de se pegar nas pequenas coisinhas. A gente acha como nula, e olha a ironia, uma nula divertir tua fé. Deus fala para mim e para você, como Moisés viu a sarça, tire as sandálias. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está se um menino que ficou estragado na cruz é demais para a gente aparecer no Deus. Olha a audácia, a gente vê a igreja cheio de vontades próprias, a gente precisa tirar as sandálias. A gente precisa tirar esse manto de suposta devoção e santidade, suposto zelo. Eu e você não viemos para o culto. Aqui é um lugar santo. É lugar, não é lugar de palhaçada, de despreparo. Aqui é um lugar onde deve acontecer o avanço do Evangelho. Deve haver a preparação para que o Evangelho seja pregado lá fora. Isso significa, a palavra de Deus fala quando Moisés descreve a cena, que Deus orienta ele a tirar as sandálias. Eu tomei a liberdade de colocar o olho. Tira as sandálias. Tira as sandálias para colocar o olho você está assim. Você tem coragem de colocar o olho de Moisés? E Moisés fica fácil, coloca o seu. Se pesar, logo seremos. Nós precisamos considerar a nossa condição descalços. Isso significa se despir de nós mesmos. E a nossa irreverência pode nos revelar a nossa completa ignorância de quem Deus é e o que Ele representa para nós. Os filhos do sumo sacerdote, eles foram fulminados. E Deus não permitiu que nem mesmo como descendente pai manifestasse isso. Como é que vai acontecer? Apesar de não ser um Deus. Se você está achando que você é um pai legal, que passar na cabeça do seu filho, você acha que é uma mãe jovem, bacana, legal, um parceirão do seu filho, o destino do seu filho pode estar sendo selado pela sua negligência. A serva do Senhor diz que ela não tinha como cartão, porque ele deixou os dois crescerem sem a devida disciplina. Eles eram irreverentes e atrevidos. E sabe uma coisa? A forma como o filho trata você é a forma como o seu filho vê Jesus. Você precisa se impor sobre você. Você não pode permitir que seu filho se imponha sobre você. Você pode ter a certeza que destino terrível dos filhos de jovens e crianças, a gente precisa colocar no nosso lugar. Os filhos precisam se colocar no seu lugar. E se você não respeita o pai e a mãe aqui na terra, você vai respeitar Deus? Se você desonra a casa do seu pai ou sua mãe, você vai honrar a casa do Senhor. Eu sou meu conselho de alguém que não tem filho. E talvez você possa estar compreendendo dentro da sua mente. Quem ele pensa que é para dizer isso? Outro dia atrás eu vi alguém falando isso. Quando você tem filho, você vai ver. Você foi honesto, você foi você dessa forma. Porque o juízo de Deus vai estar sobre a minha cabeça. A condescendência nossa é perigosa. O Sr. White também fala que um filho, com 2 anos, ele tem condição de claramente ir numa casa. E dominar uma casa dele. O conselho de Deus para nós hoje é que a gente não seja negligente. Olha o que aconteceu com Nadab e Abiú. E se você acha que Deus foi exigente demais, nesse caso, todo o seu irmão foi só para provar para você que não. Eles viram a glória do Eterno.
no alto do Sinai. Eles comeram a refeição do conselho. Eles foram chamados pelo nome, eles viram tudo aquilo esplêndido que nós chamamos de Shekinah. Não foi por falta de privilégio, não foi por falta de sermão, ou atividades na igreja, foi por negligência. E essa negligência cultivada por um pai e uma mãe que não foram leais ao encargo de educar a sua criança e pôr limite aos filhos. Desculpe, em todo o coração, não paga essa dúvida do filho. Cada fase tem sua maneira de educar. Não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, não é da nossa sinceridade, nem com o melhor que a gente tem para fazer as coisas que Deus deseja. E a gente já viu no capítulo 10, verso 3, que Arão foi proibido de manifestar. E eu repito o verso, isso é o que o Senhor falou. Dizendo, sereis santificados naqueles que se achegarem a mim, diante de todo o povo, e eu serei glorificado. Arão calou-se. Deus pode parecer um pouco complacente, Deus pode parecer um pouco atrasado, Deus pode até parecer um pouco desatento, mas pois a sua misericórdia tem retardado o uso dele mesmo, mas assim não será para nós. Esses dias atrás eu vi uma história. Meu pastor que só vinha à igreja e trazia sermões de Deus. E o curioso é que ele era um sonoplasta. Mas não sou eu, tá, gente? E esse sonoplasta disse para o pastor: você só vem aqui para dizer palavras boas. Você só vem aqui para falar coisa ruim. Se você subir lá de novo e falar palavras boas, eu vou te ligar o microfone. O pastor disse para ele: pois bem, eu falo que Deus me manda falar. E esse chegado em determinado momento, assim ele fez. Ele desligou o microfone. O pastor disse para ele: filho, liga o microfone. Eu não vou ligar, você está falando palavras boas, eu não quero ouvir. Eu abro parênteses, a serva do Senhor fala: todo aquele que não aceita a advertência, a correção, a exortação, a demonstração. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 12: aqueles que não aceitam a advertência do Senhor não têm o direito de ser chamados de filhos, eles são bastardos. E esse pastor formou uma igreja. Vamos nos ajudar para que Deus tire daqui de dentro qualquer coisa que não pertence a Ele, e assim eles fizeram. E antes que isso acontecesse, esse sonoplasta se levantou e falou: eu estou vendo ele, eu estou vendo. Você vem aqui achando que vai ter uma passada de mão na sua cabeça, achando que vai ter um projeto na roda, achando que Deus sabe o que vai no seu coração, é pelo hino inicial que você plantou que você deveria ter. Porque esse mesmo fogo, inextinguível do juízo de Deus, que desceu sobre Nadab e Abiú, vai ser o mesmo fogo que vai descer sobre uma multidão, porque não quiseram aceitar o que Jesus fez por eles. A palavra fala para que eu e você colocamos a nossa vida em Deus do Senhor, para que a gente desapegue dos pecados, para que a graça de Cristo nos alcance. A gente precisa lavar nossas vestes do sangue do Cordeiro. E a promessa grandiosa que Ele traz para nós, porque a gente precisa fazer isso enquanto tempo. Porque aquele que vem verá, a irmã vai para cá. Essa preste bem atenção na letra dessa frase. E repito: a graça de Cristo. Se as palavras forem boas,